Mais uma vez, boa noite aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos acompanham. Queridos, qual a relação entre a graça, fé e as obras? Ou melhor, quando nós falamos de graça e de fé, nós estamos falando de salvação. Então, qual a relação entre a salvação e as obras? Será que há alguma relação entre isso? Bom, nós iremos ver nessa noite se há alguma relação e qual é a relação entre elas. Eu quero ler novamente o texto que foi lido como base para a nossa oração. Efésios 2, verso 10, diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para realizar as boas obras. Irmãos, como esse tema é um tema um pouco delicado, eu gostaria de, antes de iniciar a mensagem, fazer um breve comentário com os irmãos. Eu estava fazendo escola missionária quando fui chamado para cuidar dessa casa de repouso. E lá na escola missionária, eu aprendi algo que eu vou carregar para a vida toda. Nas aulas com o pastor Marcelo, nós aprendemos sobre lei oral e lei escrita. O que é a lei oral? De modo simples, lei oral é a tradição. Por exemplo, lei oral nos tempos de Jesus. Olha, se você caminhar mais que tantos passos no sábado, você está transgredindo o sábado. Tradição, lei oral não tem base bíblica para isso. E há também a lei escrita. O que é a lei escrita? É aquilo que está na palavra de Deus. Perceba que Satanás, quando se encontrou com Jesus, usou a lei escrita. Porque ele disse para Jesus: atira-te daqui para baixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito. E Jesus também usou a lei escrita contra Satanás. Também está escrito, nem só de pão, também está escrito, não... Jesus diz para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Pois bem, partindo desse princípio, por conta do tema ser um pouco delicado, eu quero dizer para os irmãos que nesta noite nós iremos nos atentar estritamente à lei escrita. Vamos deixar esse verso um pouco de lado e vamos fazer um breve comentário. A base da reforma protestante está nas 5 solas de Martim Lutero. Vamos lembrá-la rapidamente quais são essas solas. Sola fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo gloria, ou glória somente a Deus. Estas 5 verdades vêm influenciando o pensamento cristão desde os tempos de Lutero. Contudo, eu acredito que nós precisamos explorar um pouco mais uma dessas solas, que é o caso da sola gratia, ou somente a graça. A ideia central de sola gratia é que nós somos salvos unicamente pela graça por meio da fé. E Efésios 2, 8 e 9 comprovam isso. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O texto é muito claro. Nós somos salvos unicamente pela graça por meio da fé. Porém, irmãos, quando nós estamos estudando esse tema, nós esquecemos muitas vezes de continuar a leitura. Porque perceba, no verso 10 de Efésios, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para realizar as boas obras. Perceba que há um porquê disso. Então, para o que é que a graça nos salva? A graça nos salva para realizar as obras de Jesus. A graça nos salva para realizar as obras de Cristo. Olha que interessante o que o comentário bíblico diz. Antes da criação, estava previsto que os salvos pela graça praticariam as boas obras como testemunho da salvação pela graça. Essa sequência, salvação e em seguida as boas obras, foi escrita no código espiritual
pelo qual o ser humano deveria viver. Se a pessoa não caminhar em boas obras, deve-se duvidar se ela recebeu a graça. Irmãos, esse texto é pesadíssimo. Perceba que no código espiritual do salvo pela graça, em seu código genético espiritual estão as boas obras. E se nós somos salvos pela graça, quer dizer que se eu não caminho em boas obras e nem me esforço em caminhar em boas obras, isso significa que eu não estou salvo. Então aqui nós começamos a perceber a ligação entre a salvação e as obras. No livro de Mateus, capítulo 5 e verso 16, diz assim: Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, como é que nós glorificamos a Deus através de nossos atos? Através das boas obras. Como é que o mundo vê o verdadeiro evangelho de Cristo através de nós? Somente pelas nossas obras. Agora, uma pergunta reflexiva para os irmãos. Eu não vou mencionar aqui, mas qual é o povo conhecido hoje por suas obras? Irmãos, nós temos toda a luz do mundo. Deus nos escolheu para sermos portadores da verdade, para sermos seus representantes nessa terra. E a verdade é que muitas vezes nós estamos bem aquém de onde deveríamos estar com relação ao trabalho ou à obra de caridade. Às vezes nos falta tempo, às vezes nos falta recurso financeiro, às vezes nos falta vontade, e é aí que está o perigo. Não é que há desculpa para as outras coisas, porque se eu não tenho tempo, eu preciso procurar tempo para ajudar. Se eu não tenho recurso financeiro, eu posso ajudar com a minha mão de obra. Mas o não querer ajudar, muitas vezes, é difícil, é triste. No livro de Tito, capítulo 2 e verso 14, está escrito: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Presta atenção. Este microfone, pelo qual eu estou falando, ele foi desenvolvido para captar a minha voz e projetá-las nas caixas de som. Se este microfone não fizer isso, o que é que eu vou fazer com ele? Irei jogá-lo fora. Então, na minha opinião, as obras estão diretamente ligadas à minha e à sua salvação. Por favor, não me entendam mal. As obras não nos justificam diante de Deus. Mas nós estamos vendo nos textos, na palavra, na lei escrita, que nós fomos criados e separados para realizar uma obra. E se nós não realizamos essa obra, o que é que irá acontecer conosco? Assim como o microfone, seremos lançados fora. Então nós precisamos estar atentos sobre a importância das boas obras em nossas vidas. Quando eu estava em Curitiba, nós desenvolvíamos vários trabalhos na área de assistência social. Nós tínhamos e ainda temos o Sopão Solidário, no qual, pela honra e glória de Deus, irá se tornar o Bom Samaritano do Paraná. Nós tínhamos trabalhos de distribuições de cestas básicas para famílias carentes. E, irmãos, muitas vezes eu me deparei com situações assim lamentáveis. Mas essas situações me proporcionaram algo maravilhoso, porque eu conseguia ver a obra de Cristo sendo realizada na vida das pessoas através do trabalho de assistência social. Então,
eu acho assim que nós crescemos muito espiritualmente quando estamos fazendo a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo é pregar o Evangelho, a nossa obra, a obra que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, mas muito mais pregar o Evangelho através de nossas obras. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos uma obra por fazer e precisamos fazê-la. No livro de Jó, capítulo 29, versos 12, 13, 15 e 16, diz assim: Pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado, eu era o pai dos necessitados, e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Queridos, é aqui, em Jó capítulo 29, que nós entendemos por que Deus falou de Jó com tanto orgulho para Satanás, lá no capítulo 1 e o verso 8. Lembram que Deus disse? De onde é que você está vindo, ô diabo? Ah, eu estava rodeando a terra. Ah, tá. Reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Jó foi considerado justo porque fazia a obra de Deus. Essa era a vida de Jó. Jó fazia a obra que Deus nos pediu para fazer lá atrás. A lei da rebusca, irmãos, nada mais é que assistência social. Vamos ver isso na lei escrita? Livro de Levítico, capítulo 19, versos 9 e 10. Diz assim: Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Perceba que quem instituiu a assistência social foi o nosso Senhor. Há uma certa confusão, muitas vezes, quando nós falamos de assistência social, sobre a criação da assistência social. Nós imaginamos que a criação da assistência social foi lá em Atos. Vamos acompanhar? Atos 6, capítulo 6, versos 1 a 5, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo que negligenciemos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Irmãos, é aqui que há a confusão. Aqui em Atos não foi instituída assistência social. Aqui em Atos foi apenas organizado um departamento. Consegue compreender isso? Deus instituiu lá com a lei da rebusca, lá em Levítico, e aqui os discípulos então organizaram esse departamento. E qual era o resultado disso? O resultado disso é que a igreja crescia. Está lá no verso 7. Carta 169 de 1901 diz assim: É dever de cada igreja fazer arranjos cuidadosos e judiciosos para o cuidado dos pobres e enfermos. Beneficência Social, página 181, diz assim: Deus permite que os seus pobres estejam às portas das igrejas. Eles estão sempre entre nós
E o Senhor coloca sobre os membros de cada igreja a responsabilidade pessoal de cuidar deles. Não devemos transferir a outros nossa responsabilidade. Aos que estão dentro do nosso alcance, devemos mostrar o mesmo amor e simpatia que Cristo mostraria se estivesse Ele em nosso lugar. Devemos, assim, ser disciplinados. Irmãos, percebam uma coisa aqui. Acho que Deus deixou separado esse texto porque ele é muito importante. Todas as vezes que nós falamos de assistência social, todas as vezes que nós falamos de casa de repouso, não todas, mas quase todas as vezes nós ouvimos a seguinte pergunta: mas irmão Jefferson, e a associação? E a união? Perceba que o texto aqui está dizendo que o Senhor coloca sobre os membros da igreja essa responsabilidade. Não é sobre a instituição, é sobre os membros, ou seja, Deus coloca sobre mim e sobre você essa responsabilidade. E nós precisamos entender isso. Irmãos, os textos são muito claros a respeito de nossas obrigações para com o Senhor. E às vezes nós fazemos muita confusão. Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, apresenta uma das confusões. Vamos acompanhar? Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Perceba, muitas pessoas leem esse texto e acham que isso aqui é uma profecia. Irmãos, isso não é uma profecia. Porque se isso aqui fosse uma profecia vindo de Deus, nós teríamos que imaginar que Deus quer que seus filhos passem necessidade. Que Deus nos criou para passarmos fome. Isso aqui não é uma profecia. Mas Deus, em sua presciência, viu que o homem se tornaria egoísta. Viu que o homem olharia mais para o seu próprio umbigo. Quer ver? Em 2017, a revista americana Washington Post divulgou uma matéria sobre a fome no mundo e ela usou dados da ONU. O título da matéria dizia assim: fome aumenta e atinge agora 815 milhões de pessoas na Terra. Um trecho da matéria dizia assim: conflitos e condições climáticas agravadas pelo aquecimento global são as principais causas, segundo o relatório da ONU. Em 2016, a fome atingiu 815 milhões de pessoas no mundo, 38 milhões a mais que em 2015. Irmãos, prestem atenção nesses dados. Segundo a ONU, a cada 3 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Perceba, a cada 3 segundos. Todas as vezes que eu e você enchemos os nossos pulmões com o sopro de vida que Deus nos deu, uma pessoa morre de fome no mundo. São 20 pessoas por minuto. São 1.200 pessoas por hora. 28.800 pessoas por dia. Em contrapartida, mais de 1 bilhão de toneladas de alimento vai parar no lixo todos os anos. Essa quantidade dava para alimentar todas essas pessoas e ainda sobraria. Agora, eu não sei se isso pode ficar mais triste, mas segundo a ONU, dessas 28.800 mortes diárias, cerca de 16 mil delas são de crianças. Irmãos, percebam que há pessoas morrendo ao nosso redor de fome. Agora, a revista deu o parecer da ONU quanto ao porquê dessas mortes no mundo. Mas Deus nos mostra o real motivo. Vamos lá novamente para a lei escrita. Beneficência Social, página 16, diz assim: se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade.
É a infidelidade de homens que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Se aqueles a quem Deus fez mordomos tão somente utilizassem os seus bens, os bens do Senhor, no propósito para que eles foram entregues, esse estado de sofrimento não existiria. Queridos, mais de 1 bilhão de toneladas de alimento indo parar no lixo. E não está indo parar no lixo simplesmente por estar estragado. Não. Vai parar no lixo porque muitas vezes não está bonita aos nossos olhos. E aí o empresário, dono de grandes redes, donos do mercado, o que ele faz? Ele doa? Não, ele joga fora. Quantas vezes nós já vimos nos noticiários, às vezes grandes produtores, jogando fora plantações, colheitas inteiras porque o preço está baixo. Ele colhe, coloca num caminhão e leva para um aterro sanitário. Por que é que ele não distribuiu? Quantas vezes nós saímos de casa, gastamos 100, 200, 300 reais no final de semana, num passeio com os amigos. E na hora de ajudar uma pessoa necessitada da rua, é a moedinha que nós damos. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, porque nós seremos cobrados. E quando formos cobrados, não teremos desculpa para apresentar. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 14 a 16, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há só um Deus e faz bem, mas também até os demônios creem e estremecem. Mas, ó, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pela fé, e que pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Queridos, há muita confusão nesse texto, há muita desinformação nesse texto, mas isso só acontece quando nós não estudamos a palavra de Deus. Você sempre irá ver pessoas questionando esse texto, dizendo, mas irmão Jefferson, Paulo diz que nós não somos justificados pelas obras, mas Paulo diz que nós não somos justificados pelas obras da lei. Por exemplo, você guarda o sábado para ser salvo ou guarda o sábado porque está salvo? Nós guardamos o sábado porque estamos salvos. Assim também com as obras. Nós realizamos as obras porque estamos salvos. E precisa ser dessa forma. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 31 a 36. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo.
Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, detalhe, com alegria em seus olhares: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e não me acolheram. Necessitei de roupas e não me vestiram. Estive preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, mas agora com terror em seus olhares: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos irmãos, perceba que há uma discussão muito grande, e eu acho que aqui ficou muito claro nessa noite, qual é a relação entre as obras e a salvação. A relação é muito clara. Só realiza as obras de Deus aqueles que estão salvos. Se você ainda não está fazendo essa obra, você precisa começar a fazer. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque quando esse dia chegar, e se esse dia fosse hoje, de que lado você estaria? Do lado direito? Tomando posse da Canaã celestial? Ou do lado esquerdo? Recebendo a paga por não ter ajudado ou feito nada para ajudar aqueles que foram criados à imagem e semelhança do nosso Senhor. Eu quero encerrar falando de uma senhora que viveu a sua vida praticamente toda em Curitiba. Doutora Zilda Arnes. Doutora Zilda Arnes era médica pediatra, sanitarista. Ela foi fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança foi criada em 1983. E 38 anos depois, hoje, a Pastoral da Criança acompanha mais de 1 milhão de crianças menores de 6 anos todos os anos. Acompanha 60 mil gestantes todos os meses. 860 mil famílias pobres em 3.665 municípios brasileiros. Seus voluntários levam amor, alegria e fé a essas pessoas através de obras. Em 2004, a doutora Zilda recebeu uma outra missão. Ela precisava criar, coordenar, tomar conta de tudo e fundar, a Pastoral da Pessoa Idosa. Hoje, a Pastoral da Pessoa Idosa cuida de mais de 163 mil idosos pelo Brasil afora. Tem aproximadamente 19 mil voluntários. Doutora Zilda, ela fez a obra dos salvos. Doutora Zilda era uma católica, uma mulher de Deus, que fez as obras daqueles que têm em seu código genético espiritual a salvação, as obras de Cristo. E hoje eu estou aqui para pedir a sua ajuda, não para cuidar de 163 mil idosos, mas de 33.
33 idosos que precisam da sua ajuda. E precisam muito, irmãos. Muito. Eu gostaria de pedir para a produção que deixasse o meu telefone e a minha conta, a conta da União Norte, para que os irmãos novamente vissem, e o meu telefone para contato. Qualquer dúvida adicional, nós não temos tempo aqui de falar de todos os detalhes, mas qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Me chame no WhatsApp, me ligue, deixe um SMS. Você pode pesquisar também lá no Instagram, Casa de Repouso Bom Samaritano Norte. Você pode pesquisar também no Facebook. Você pode me chamar no meu Facebook, Jefferson Silva, Jefferson com G, você irá me encontrar facilmente. Mas não deixe de ajudar. Como o irmão Osiel falou no início, na plataforma, a Casa de Repouso lá de Padre Bernardo, como todas as outras, mas lá nós temos um certo retorno maior de almas, por assim dizer. Nós temos um capelão, nós temos pessoas já que nos pedem, as pessoas nos pedem, irmão, eu quero estudar a palavra, eu quero conhecer esse Deus. Eles aprendem a ter uma boa alimentação, eles se libertam dos seus vícios, encontram a Cristo e são preparados para encontrar com Ele nas nuvens do céu. Eu faço um apelo aos irmãos que nos ajudem para que nós consigamos dar qualidade de vida para aqueles idosos e que nos ajudem também a manter a casa. Não é fácil, irmãos, não é fácil. É muito caro manter um idoso. Nós temos idosos, em sua grande maioria, de grau de dependência 3. Idosos que custam em torno de R$4.000 por mês. E que alguns deles, não têm família. Ou têm, mas foram abandonados, nós não temos mais contatos e é nós que precisamos cuidar deles. E esse nós, nesse momento, precisa ser incluído você, para que esse nós possa ser uma coisa de irmãos, uma coisa de Cristo. Deus abençoe os irmãos, que Deus possa tocar o seu coração nessa noite, para que nós possamos realizar a obra de Cristo. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com os seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.